Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 39 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto nesta quarta-feira, 29 de novembro de 23, aqui pela Rádio StarNewsSantos.com, chamando um abraço para o pessoal da capital de São Paulo, hein? São Paulo, muita gente ouvindo, mandar um abraço para o meu querido Rogério Perim, que está no ABC, na Grande São Paulo, ele que tem a Lotus lá, Filmes, né, e Inso Filmes, um abraço para todos na capital, ouvindo a programação que está renovada, hein? Ontem a Virgínia ficou até às 3 da manhã, renovando a programação, 1 da manhã, mas eu sempre acende a luz, apaga a luz, acende a luz, mas renovada a programação da Rádio Star News, e com músicas aí que vão lembrar você, espírito natalino também, né? Além da boa música, 24 horas, muita informação também, 24 horas, você nos acessa muito fácil, hein? É muito fácil pelo nosso site starnews.com, não tem BR, também pelo nosso aplicativo, baixe pelo Google Store, também pelo Facebook Ponto a Ponto ou Facebook Rádio Star News. Um abraço, pessoal, ontem no Rio de Janeiro, ouvindo muito o programa. Fortaleza, Terra Boa, também audiência ontem muito legal em Fortaleza e em Manaus, hein? Estamos chegando cada vez mais longe aqui do Brasil, cada vez fazendo mais amigos. E um abraço já para o Antônio Sanches do Guarujá de Pitangueiras, que ele disse o seguinte: Eduardo, hoje fará sol, teremos tempo nublado e chuva no começo e no final da tarde. Está aí o Instituto Antônio Sanches, no Guarujá. Um abraço, Antônio. Bom dia para você também. E ele pediu para mim dizer quando será Santos e Fluminense. Não sei. Depois a gente faz aqui, os palpites da rodada desse meio de semana, que começou ontem, né? Com o Vasco da Gama tropeçando no Corinthians de forma vergonhosa, né? O pessoal já está até aplaudindo aí o jogo do Vasco e Corinthians. Corintianos estão felizes. Mas, começando o programa desta quarta-feira, hoje, Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino. Lembrando bem que nós estamos com esse confronto aí, Estado de Israel com o Hamas, mas o Hamas se encontra justamente no território palestino, né? Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo programa. Para todos nós, Maurício Franco, especialista em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos, extremamente competente em economia. Acho que os clubes brasileiros poderiam contratar o Maurício também para fazer uns 6 meses de curso lá para os seus gestores. Hoje é um dia importante, quando a gente fala em solidariedade ao povo palestino, mas a solidariedade parece que muitas vezes fica somente no papel. Bom dia. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia, meu amigo Chagas, e bom dia aos nossos ouvintes, espectadores, enfim, que estão com a gente dando prazer. Web internautas, toda pela Rádiosnet, pela E-Rádios, nossa audiência cresceu demais também pela Rádiosnet, que é o maior site de rádios da América Latina. Muito obrigado e audiência. Não por coincidência, né, num momento importante essa questão da Palestina, e claro que, como você fala, é uma questão complexa, né, sempre foi uma questão complexa, mas fundamentalmente, eu particularmente acho que tem que ter 2 estados, né, tem que ter o Estado palestino, tem que ter o Estado israelense, né, mas a gente sabe que não é simples dessa maneira, né, então vamos aguardar os acontecimentos, pelo menos agora estão com uma trégua aí que já permitiu libertação. Exato. Pela última conta que eu vi, de 89 reféns, né? E um detalhe, que estão sendo liberados prisioneiros do lado palestino, em troca dos que foram feitos prisioneiros no dia 7 de outubro, lá pelo Hamas, né? É isso aí, é uma boa informação, muito bem colocada pelo Maurício Franco. Esse é um tema hoje muito comentado em todo o planeta, né? Essa relação Israel, Palestina, Hamas, essa faixa de Gaza que está sofrendo demais e precisa ser muito ajudada. Hoje também é o dia da onça pintada, né? Um animal extremamente conhecido nas nossas matas brasileiras, mas temos que tomar cuidado, porque senão está sumindo também. Bom dia também ao meu querido Fernando Wagner Chagas, Dia Internacional da Palestina, né? Solidariedade. Mas eu vou transferir, além dessa data, para você comentar, também, né? Pois um dos nossos temas do programa de hoje é por que o presidente Lula está sendo aconselhado por várias vozes, né? Ele que está longe do Brasil, mas para acelerar a sucessão do Flávio Dino no Ministério da Justiça, né? Porque o Flávio Dino está sendo sabatinado, né? Vai passar por sabatina,
E muita gente diz que 50% ele já tirou de letra, né? E será? Outros dizem que ele não tem aquele recurso, aquele vasto conhecimento jurídico. Cada um fala uma coisa, né? Tem uma ala, que você sabe, mais conservadora, tem uma outra ala um pouco mais neutra e tem a ala do seguinte, vamos aprovar o cara porque a gente fica bem com o presidente, né? Mas também o presidente Lula arrumou o seguinte problema. Maravilha. Ele vai perder o seu mais combativo ministro. Flávio Dino realmente, quando o ex-presidente chamou Flávio Dino de gordo, de baleia, ele falou, realmente eu sou um tanque, né, para passar por cima de todos aqueles que fizeram porcaria no Brasil. Então a resposta veio rápida. Então ele perde isso. E alguns dos nomes comentados para ficarem no lugar, não sei se são assim os mais recomendados, mas eu quero que você comente isso e depois eu coloco na volta do intervalo esses nomes para você, para o Maurício comentar. Mas hoje, Dia Internacional da Solidariedade à Palestina, ao povo palestino, e essa questão do Lula que está lá na Arábia Saudita, com esse pequeno abacaxizinho, né? Libera por um lado, mas precisa tapar o buraco logo do outro. Bom dia, um abraço a todos, especial aos ouvintes, telespectadores, rádio hoje também é TV, internautas, né? Vamos por parte, né? Antes de falar da Palestina, eu queria até me alongar um pouco, mas rapidamente a questão do Dino. Impressionante, mas é impressionante mesmo, como determinadas pessoas tentam desmerecer outra apenas por uma questão política ou ideológica, ou até mesmo eleitoral, porque alguns apontam até que o Dino pode ser um forte candidato à presidência da República. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tem 2 requisitos básicos na Constituição. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Não vou nem discutir reputação ilibada, que no caso do Dino não há nada que macule a imagem do governador, do senador. De pessoas do mundo político, né? Mas nada que arranhe a imagem de reputação ilibada do Dino. Teve até um deputado que disse que ele tinha 200 processos. Ele entrou no sistema de justiça, ele tinha realmente 200 processos que ele era advogado. Lógico que... Consta o nome de quem está fazendo a defesa do seu cliente. Agora, quanto ao notório saber jurídico, o que é o notório saber jurídico? É uma pessoa que é reconhecida no meio e do público em geral como uma pessoa que tem experiência e conhecimento da matéria. Correto. O Flávio Dino, ele foi juiz federal, foi o primeiro a passar, o primeiro colocado quando ele fez o concurso da magistratura. Ele já foi do CNJ, ele já foi governador, ele já foi agora é ministro da Justiça e também já foi, muitas vezes, assessor jurídico de órgãos governamentais. Alguns dizem que ele não tem nenhuma obra jurídica. O fato dele não ter nenhuma obra jurídica não significa que ele não tenha notório saber jurídico. O que é notório saber jurídico? Todos reconhecem que ele conhece a matéria. E eu desafiaria essas pessoas que dizem que ele não tem notório saber jurídico, debater matéria jurídica com ele. Aliás, quem tem muitas vezes denegrido a imagem do Dino não tem conhecimento jurídico. O que é um Xandão vermelho? Porque uma ala que é defensora do ex-presidente Bolsonaro declarou que eles temem que o Flávio Dino se transforme no Xandão vermelho. Xandão é uma menção ao Alexandre de Moraes. Aí o que vai ocorrer? E o vermelho todo mundo já sabe, para quem é petista. Vai haver uma trinca, um trio ali. Esse é o problema. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Flávio Dino. Vai realmente... 3 bicudos. Ali a tendência é de ter um julgamento rigoroso daqueles que desafiaram como diria o Maurício Franco, antes da reunião, um cafezinho com muito açúcar para esses 3, principalmente. Os outros podem ser sem açúcar. Não, com muito açúcar, salgado. Eu já entendi onde você quer chegar. Ele tem realmente conhecimento. A indicação política, posso me alongar? Indicação política. No momento que um presidente da República indica alguém para qualquer cargo, é político. Com certeza. No momento que o Senado aprova ou reprova o nome, é uma aprovação ou uma rejeição política. Exato.
Se você entra numa casa política, que os membros que ali estão do Senado, eles são eleitos, eles são políticos. Se um presidente, um prefeito, um governador do Estado indica um nome, e esse prefeito, esse governador, esse presidente foram eleitos, ele é político. Portanto, por sua natureza, a indicação é política. Doutor Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, já dá bom dia aqui, e dizendo o seguinte: parabéns pela analogia, pela visão e pela explicação. É basicamente isso. E, segundo ele, esse notório saber jurídico é relativo perante o entendimento de cada um. Isso. E a formação de um caráter em relação a um ministro não se forja por publicações, e sim por decisões e entendimento no momento certo. Perfeito, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Perfeito. Um abraço, obrigado, doutor Roberto, sempre participando. Se você pega uma sentença do Dino muito bem fundamentada, você mostra ali que ele tem notório saber jurídico. Ele não precisa fazer. Eu não preciso escrever um livro para ter notório saber jurídico. Aí é mais uma briga realmente no que você falou. Há um temor daqueles que desafiaram a democracia de ter um rigor muito grande. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu não vou deixar o Maurício Franco só ficar ouvindo. Maurício Franco, por gentileza, você já fez algum tipo de publicação, já escreveu algum livro em relação à economia? Não. Nem por isso você deixa de ser um grande homem de economia e finanças. Então, deu para entender, Chagas? Não é porque o Maurício Franco não tenha feito nenhuma publicação, nenhum lançamento, nenhum best-seller, né, em relação à economia, eu não possa comentar, não possa estar ocupando um cargo. Então, a gente precisa fazer uma analogia e uma equiparação dos comentários. É claro que muitas pessoas colocam a questão pessoal, né, Maurício? Como muito bem colocou o Chagas, mas ela não pode ser atribuída dessa forma. E aí, uns dizem, talvez não tenha sido tão boa a indicação, por um lado, porque o presidente Lula perde um ministro de muita força, talvez o maior, né? E aí, para colocar, e depois o Chagas, eu sei que ele vai querer comentar, e na volta ele comenta, nomes citados para ocupar o lugar do Dino. O Dino está indo para um lado, vai ficar uma vaga do outro lá, né? Lewandowski, Simone Tebet, para uns Messias, para outros Messias, né? E a Gleisi Hoffmann. Esses nomes são os mais comentados. Maurício Franco. Olha, eu acho só, voltando nessa questão do Flávio Dino, né, a palavra notórios, né, ela vem de algo que todo mundo note, algo que você não precisa comprovar e tal. O que eu acho que é o caso do Flávio Dino, aliás, não só nesse ano de governo Lula, mas ele já vinha se destacando já há bastante tempo, com uma demonstração firme de conhecimento, de combatividade, de responsabilidade com a área pública. Isso acho que não há a menor dúvida, né? E também, eu acho que tem um pano de fundo, a indicação do Flávio Dino ela é importante, evidente para o presidente Lula, importante para a oposição, tanto que a oposição já se manifesta. Ontem eu li uma declaração do Flávio Bolsonaro sobre isso e tal. Digamos assim, é uma questão pontual de uma indicação de uma vaga que tem. Nós temos no pano de fundo disso, que eu acho que é o mais importante, uma disputa entre o Legislativo e o Judiciário, e o Executivo também, porque vamos lembrar que o governo Bolsonaro foi um inimigo declarado do STF. Né? Sem dúvida. Todo mundo ainda tem bem... Os 4 anos foram assim. Exatamente. Nós temos bem na memória todos esses embates do Bolsonaro, especialmente com o Alexandre de Moraes, mas com o STF de uma maneira geral. Então, o que agora o Congresso, seja ele na Câmara, seja no Senado, a Câmara é mais conservadora ainda que o Senado, eles têm alguns alvos no sentido de que, por exemplo, mandato para o ministro do STF. Né? Ontem o presidente do Senado já deixou claro que quer colocar na pauta o mandato aparentemente num máximo de 8 anos e tal, para o ministro do STF. A questão da contestação sobre a decisão monocrática. Então, eu diria o seguinte, a briga do Dino é que essa briga por cima, mas o soco no fígado mesmo, nessa briga, é esse tipo de coisa que está tentando ser pautado num Congresso que ele é declaradamente conservador. Sim. Então, esse eu acho que é a grande luta que está se travando aí. Né? O Senado um pouco menos, mas a Câmara também é bastante conservadora. Então, esse é o quadro que se coloca. Né? E vamos combinar também o seguinte, há uma grande discussão em relação ao Flávio Dino. Agora, ninguém teve essa discussão quando foi indicado um senhor chamado Cássio Marques, que está lá, né? E
enfim, verdade. né? Eu não preciso continuar, mas... E lendo um pouquinho sobre ele, ele também não discorria de um notório saber jurídico em algumas decisões, né? Algumas polêmicas, por sinal. Ele é conhecido por ser Cássio com K, não pelo seu notório saber jurídico. Exatamente. Verdade, exatamente. o que já fala muito a respeito. Já diz muito sobre isso. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo para voltar com mais tranquilidade aqui. E deixa eu mandar um abraço especial. Estava sumido, hein? Nosso querido Ricardo Amorim, da Califórnia, já mandou bom dia aqui. Está preocupado hoje com o Santos. Ele diz, Edu, o Santos ganha do Fluminense? Estou ligando para o Fernando Diniz já. Dizendo, Fernando, coloca os moleques aí. Não vem com o time principal. Vai tomar um banho na praia hoje, relaxa, né? O jogo começa às 10. Às 10? Nada, é mentira, porque aí ele chega lá desligado, o time do Fluminense mal e perde o jogo. Não, o jogo começa cedo hoje, né? Começa que horas? O jogo começa às 7 horas da noite, Vila cedo. Belmiro vai estar lotado. Daqui a pouco eu passo toda a rodada aqui. Mas, Ricardo, um abraço para você, um santista que está na Califórnia, está lá no Vale do Silício. Grande santista, um brasileiro. Ele tomou juízo, ele era jornalista, virou engenheiro e está lá fornecendo o seu notório saber jurídico na área automobilística. Né? Para essa consultoria, um dos grupos é Stellantis. Né? No caso dele, Inconteste. Inconteste. Inclusive, uma vez eu perguntei para ele, onde ele coloca o step do carro? Ele falou, qual lugar que você quiser. Olha, a Fórmula 1 está precisando de alguém que faça um carro que consiga bater a Red Bull, né? Eu vou bolar. Alô, Ricardão, quando você vier para o Brasil aqui, se você vier de férias, vamos discutir esse assunto aí, vamos bolar esse carro aí. Mas nós vamos a intervalo em nome de Muniz Logística, soluções de comércio exterior há mais de 20 anos, para você que precisa de uma logística perfeita, tributação correta e uma transportadora de primeiro nível, né? Que é a Muniz Logística. Também falar de Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor vistoria veicular para todos os carros, caminhões, para a sua frota, para o seu carro, para a sua loja. Também Enge Plus, consultora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Conheça os essenciais Mykonos, Malta e vem aí dentro de mais uma semana, 2, mais um lançamento da Enge Plus, nosso querido Roberto Barroso Filho. Será o Bali, novo lançamento, projeto arquitetônico da Cecília Passarelli. Santos tem esse privilégio, construtora de primeiro nível e arquiteta de primeiro nível também. Ambos com notório saber na construção civil, que é importante falar para você que vai adquirir o seu imóvel. Agora tem uma dica também, né? Tem a Enge Life, do grupo Enge Plus, que lançou o primeiro conceito Smart, que é o Piazza Torino, aquele que eu mostro para vocês aqui. Esse aqui, ó, azulzinho, que o pessoal fala, esse azulzinho é bom, hein? Esse é muito bom. Você tem 3 espaços de conveniência na João Alfredo 636, ali do lado da Afonso Pena, próximo a tudo. Faça o contato aí com a Enge Life, construtora.com.br. Também mandar um abraço para o Ronaldo Hammer, Materinho de Ouro, deu aquela batidinha. O pessoal está batendo bastante o carro, hein? Passei ontem no Ronaldo Hammer, oficina cheia. E ele falou assim, a gente tem que ter paciência de atender a todos, né? Com muita comodidade, muita capacidade lá, Comendador Martins, 191. Também M. Rocha Contabilidade, desde 2000, cuidando da contabilidade da sua empresa e a sua em especial. Também citando aqui a Mecânica Leomar, uma oficina que existe há 54 anos, cuidando da mecânica, da elétrica, da injeção eletrônica do seu carro, para as viagens agora de final do ano também, né? Na linha amarela em São Vicente, destacando a Tintas e Tintas. Vai pintar? Então, se você vai pintar, pinte com a loja que mais entende tintas em todo o litoral, que é a Tintas e Tintas Santos e São Vicente. Também destacando a Escola Santista de Astrologia. Virgínia, bom dia mais uma vez. Quem comanda a Escola Santista de Astrologia? São 2 astrólogos. Vamos lá, para tirar nota 10, hein? O seu notório saber em astrologia. Jorge e mais saber. Pronto, já tomou 10, hein? O seu notório saber em astrologia, na Goitacazes, número 8. Quer fazer um mapa de nascimento? Eu vou trazer, a gente vai tentar trazer o Jorge aqui, não sei se vai ser possível, acho que vai ser, né? Para que ele faça um mapa. Eu vou fazer um programa com o Jorge? Então, mas agora, depois que a ONU disse ontem, a gente já sabe, né, que Santos perderá 20% do seu território para o mar. Significa, aí, na verdade, assim, será 5% do terreno, da área geográfica de Santos, e mais de 20 mil pessoas perderão o seu espaço de moradia. Rio de Janeiro também, né? Vou saber do Jorge quanto tempo mais a gente pode ficar aqui. E, de repente, né, quem sabe ele dê uma boa indicação também, né? Nós vamos a um rápido intervalo. Lembrando, hein, a Rádio Estanilsantos.com também está na Rádiosnet, e rádios você nos ouve 24 horas, com alta qualidade em som, com muita música, informação, e tem novidades aí.
A programação que não passa de 2, 3 meses, a Virgínia Renal tem rádio que tem 2 anos, você toca. Todo dia você colocar na mesma hora, você vai tocar, você vai ouvir a mesma música. É o ano inteiro assim. Aqui não. Aqui a música não para, a informação também. São mais de 40 boletins de informação ao longo do dia, fora outras informações, direito do consumidor, empreendedorismo, seu pet, Minuto Esporte. Tem muito mais para você. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h02. Alô, Armindo. Armindo mandando um abraço para a gente, aquele que está lá em Cubatão, também o Otávio, dizendo assim, vai Corinthians! Olha, não sei porque vocês estão mandando o Corinthians aí que vocês estão falando, né? Mas ontem venceu o Vasco da Gama por 4-2. Romero surgiu das cinzas e o Vasco colocou um pé lá atrás. E o Corinthians, eu acho que agora se livrou, 47 pontos, eu acho que a chance de cair é mais remota. E para o Santos foi bom, não foi bom?
Mais ou menos. Mais ou menos. É. Porque Pro o Santos, Vasco... melhor era o empate. Mas Exato. se tivesse um vencedor, era melhor o Corinthians. né? Na verdade, acho que é um pouco... Na pior das hipóteses, né, como diria o matemático Oswald de Souza, 9 fora nada, a zebrinha ali seria o menos ruim. Mas o Santos precisa fazer a famosa, aquela coisa que o professor dá na escola, viu, Virginia? Lição de casa. Fez a lição de casa, Joãozinho? Fiz não, professora. E você não vai fazer, não? Sei não, professora. Você não quer passar na escola? Ah, isso eu quero. Então, tem que fazer a lição de casa, senão não dá certo, né? Deixa eu passar aqui outro destaque importante, a gente comentou aqui na abertura do programa, essa notícia, né, rapidamente, a gente comentava até no intervalo que a ONU ontem, já não é a primeira vez, acho que é a 10ª vez que essa notícia é divulgada, a cidade de Santos e também a cidade do Rio de Janeiro terão partes cobertas pelo mar até 2050. Isso tem um avanço em 2032, 2035, 2039, 43, chegando a 50 e vai avançando lá, né? Segundo a ONU, Santos perderá 5% da sua área geográfica, né, pois o mar estará invadindo. Cerca de 20 mil pessoas, até um pouco mais, vão perder os seus locais de moradia, devido à emissão de gás, efeito estufa e, é claro, as geleiras, né, ou degelo. Outro dia a Virgínia me perguntava, né, o maior iceberg do mundo tem 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Isso, né? E se você olha ele por fora, maravilha, ele é gigantesco. Só que o problema não é o que está em cima, é o que está embaixo. O iceberg normalmente é muito maior embaixo, ele chega a ser 100 vezes maior embaixo do que ele tem em tamanho em cima. Então, você já vê que ele é gigantesco. E ele está se afastando de novo lá da costa, da Groenlândia, e ele está sofrendo o quê? Um degelo. Isso aumenta o volume da tábua de marés e há uma preocupação de profissionais, cientistas, estudiosos com relação a essa inundação. Meu querido Maurício Franco, como vai a nossa casa lá na montanha, a 2.300 metros do mar? Estou comprando apartamento em Campos do Jordão para ter vista do mar. Apartamento em Campos do Jordão. Campos do Jordão para ter vista do mar. Tem que pensar no futuro. O Maurício é precavido, hein, Charles? Apartamento em Campos do Jordão. Se fosse uma casa, né, ele quer acima ainda, né? Exatamente. Para ver o mar lá de cima, né? Exatamente. É uma notícia que também assim, não pode causar aquele grande espanto, porque é algo que quem acompanha os estudos já sabe, né? Há quem diga, né? Aqueles que dizem que a Terra é plana, que a Terra não é redonda, aqueles que dizem que tudo é ao contrário e não desse lado, que isso é apenas para baixar o valor dos imóveis em Santos e no Rio de Janeiro. Eu não creio nisso não, hein? Esse tipo de coisa sempre você pode fazer uma leitura religiosa, do teu ponto de vista religioso sobre isso, né? Que envolve catástrofes naturais no fim dos tempos, essa coisa toda, meio conspiratória, inclusive. Você pode ter um aspecto econômico dessa discussão, né? Eu brincava no intervalo que muita gente está falando que essas previsões são para baixar o preço dos imóveis. E você pode ter também uma visão mais séria em relação àquilo que a gente vê e principalmente o que a gente está sentindo, né? O que a gente vê e que a gente vê mesmo, porque basta assistir qualquer documentário sobre a questão do clima, você vê a questão das geleiras e tal, como você comentou, Edu, é algo que dá para você, não é que alguém pode contar, você pode ver o que está acontecendo, e é evidente que isso vai afetar. E outra coisa que eu acho que ainda é pior, porque as pessoas sentem, eu comentava um pouco antes do programa começar com a Virgínia sobre o outro sábado, dia 18, em Santos. Não sei se todo mundo ficou, inclusive a Defesa Civil chegou a alertar muito as pessoas. O Daniel Onias nos avisou aqui previamente, dias antes. Exatamente. Ainda, felizmente, o temporal todo que era esperado não aconteceu. Exato, ventania também não veio daquela proporção, bem mais fraca. Mas o calor foi insuportável. Foi insuportável. Então, mesmo para nós santistas que estamos acostumados com calor, né, eu sempre brinco que a gente não é amador com calor, a gente é profissional. Só para te dar um dado, a Virgínia até que me atentou, nesse dia, um conhecido nosso publicou nas redes sociais o seguinte: estou aqui em casa parecendo uma estufa, um forno, mas agora liguei o ventilador, virou uma air fryer. Boa. É bem por aí. Então, só para concluir, exatamente essa questão, quer dizer, não é a questão de a gente acreditar ou não na mudança climática, é a questão de estar sentindo, né? A questão de estar sentindo, as temperaturas estão aumentando, infelizmente. Enquanto a humanidade como um todo não se conscientizar, mas principalmente não entrar no caráter de ação, entre muitas coisas, mas, por exemplo, a transição da matriz energética, né, deixar dos combustíveis fósseis, né, ou diminuir drasticamente a participação dele na geração de energia, o nosso futuro não é dos mais suaves, não. Não.
Às 9h08, você quer complementar isso? Não. E depois tem uma informação aqui para trazer o turista para Santos. Diga lá, Fernando. Rapidamente, o Maurício conhece bem. Ontem eu estava conversando com o Alexandre Magno e mandei, né? Um abraço ao Alexandre Magno. Inclusive, daqui a pouco eu te fazer uma pergunta, que até o Alexandre com certeza estaria ávido em responder também. O Luiz Cláudio do Gonzaga me pergunta se eu sei o que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Santos. A gente sabe o que foi colocado à mesa, a gente comenta, o Fernando e o Maurício podem comentar também, mas é algo que já estava previsto. Então, não tem nenhuma novidade, não é o casuístico, não, pelo contrário. A gente até tentou contato com alguns vereadores ontem, não conseguimos, né, Virgínia? Mas daqui a pouco a gente comenta sobre esse fato também. Mas como é o Jamil Chad, né, o grande jornalista, ele passou a matéria e eu passei para o Alexandre. O Alexandre falou, isso está sendo discutido de 2018, né? Aí nós estamos fazendo a conta, né? Eu estou com 65, aí em 2043 eu vou estar com 85, né? Eu acho que ainda estou vivo. Então, acho que eu vou acompanhar o Maurício. Eu vou para Olha, ontem eu vi com um detalhe importantíssimo. O Chagas sabe nadar? Não Esse sei. Anda de bicicleta? Ando bastante. Vai ter que pedalar bastante. Só lembrando, já que você falou a idade, 64? 65. Eu vou estar com 85 em 2043. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de vir ontem, mas eu acompanhei uma imagem do ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, aos 99 anos. Ontem aconteceu uma homenagem à sua esposa falecida, né? Ele está com 99 anos. Olha, assim, algo que é para que a gente possa refletir, né? O trabalho ao longo da vida, a ocupação, sempre um ex-presidente muito respeitado nos Estados Unidos. Ele ontem, olha, não aparecia há muito tempo, aos 99 anos, o ex-presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos também, né? Mas deixa eu dar um recado para você aqui. Tudo bem com vocês? A nossa cidade continua crescendo, hein? Crescendo muito. Estamos mostrando para todos o que a gente já sabe faz muito tempo. Santos é demais. Somos uma das cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo, com os maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Os investimentos do turismo vêm gerando novas possibilidades, renda empregos, hein? Preste bem atenção, hein? Somos muito mais do que praias, apesar de que as nossas serem demais. E a nossa orla, então, hein, é maravilhosa, está no Guinness Book, hein? Mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras de artesanato, gastronomia de primeiro mundo, hein? Festivais, shows e muitas outras atrações. Essa é a campanha Redescubra Santos, que vai mostrar isso para todo o Brasil, trazendo mais visitantes, oportunidades para os santistas, hein? O turismo continua impulsionando a nossa economia e o nosso desenvolvimento da cidade. Quer saber mais? Então você que está em todo o litoral, em São Paulo, no interior, outros estados que a gente acompanha aí, o nosso programa também, em qualquer parte do planeta, como o Ricardo Amorim na Califórnia, acesse turismosantos.com.br. Vem aí, viu, Virgínia, os nossos ouvintes também, o Natal Criativo da Prefeitura de Santos, decoração na Praça Mauá, projeção do Paço Municipal, muita coisa bonita no Natal envolvendo ali o Centro Histórico da cidade de Santos. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui a secretária, né, de turismo, a Série, o Brás, para que a gente possa comentar para os turistas de todo o nosso planeta também, né? Só aproveitando o Luiz do Gonzaga. Luiz, bom dia para você. Até você mandou essa citação ontem, eu não pude te responder durante o programa. Respondi depois, você reiterou e mandou para nós aqui, né? A Câmara de Santos debate o reajuste de subsídios do prefeito, vice-secretários, para o exercício a partir de 2025, né? Não é a partir de agora, como algumas pessoas têm perguntado. Os valores dos vencimentos dos agentes políticos serão corrigidos apenas em janeiro do ano 2025. O futuro chefe do Executivo, que eu estou citando, o prefeito municipal da cidade, receberá mensalmente uma quantia de R$ 33 mil. Atualmente, o prolabore do prefeito está na casa de R$ 26.270. Um reajuste aí de 25,61%. A Comissão Permanente de Finanças de Orçamento, ela enviou, inclusive, junto a essa comissão ali, que apresentou um outro projeto também, que permite que, a partir de 2025, o salário do prefeito pule para R$ 35 mil. Isso está em discussão, ontem estava em discussão na Câmara. Essa comissão formada pela Câmara tem 3 vereadores os responsáveis. Vocês me perguntaram ontem, a Verônica também, a Marluce, o Carlos Alberto, lá da Zona Noroeste, o Chico do Morro do São Bento. Eu confesso que ontem eu tinha dúvida, mas eu confirmei. Então, vamos lá. Nós temos nessa formação os vereadores Ademir Pestana, do PSDB, o Fabrício Cardoso, do Podemos, o POD, e o Paulo Miachir, do Republicanos.
E o vice-prefeito atualmente, a Lúcia tinha me perguntado, poxa, é verdade que ganha 20 mil? Não. O atual salário é de 13.140 e os titulares da pasta, 21.890. Fernando Chagas, não saiu até a hora que eu olhei, 8 horas da manhã, a ata oficial da Assembleia, da reunião da Câmara dos Vereadores, para que nós pudéssemos saber a votação, aqueles que votaram pelo sim, pelo não, mas é algo que prevê, né, o reajuste, até se a gente for muito franco e sincero, eu sei que tem gente que não concorda, tem gente que não gosta, tem gente que pensa de outra forma, mas os proventos, tanto do prefeito como dos vereadores da cidade de Santos, são baixos. Né? Baixo. O subsídio do vereador, subsídio do vereador líquido está em 7.800. Exato. Se não me falha a memória, não sei se o Maurício se lembra, mas há 2 ou 3 legislaturas não tem nenhum aumento do subsídio dos vereadores. Exato. O que cabe, isso é constitucional e também está na lei orgânica. Cabe à atual legislatura determinar os subsídios do prefeito e dos vereadores para a próxima legislatura. Esse é o momento para se discutir. Não sei, posso até pesquisar aqui com as minhas fontes lá na Câmara, se foi aprovado ou não tenho conhecimento. Mas sou favorável, sim, que se corrija pela inflação todo esse período em que não tiveram a correção dos seus subsídios. A democracia tem um custo. E, como qualquer outra atividade, deve ter uma remuneração compatível com a responsabilidade que o profissional tem, ou no caso, o representante da população tem. Então, eu vejo que está assim na hora, não há justificativa para um salário de um vereador, quando eu digo salário, na realidade o nome é subsídio, líquido 7.800. Exato. Pela responsabilidade que tem. E não é para esse prefeito e nem para esse vereador, é para a próxima legislatura e para o próximo mandato. Exato. A partir de 2025, portanto, ano que vem nós teremos eleições. O Maurício, como muito bem colocou o Chagas, as pessoas não podem confundir. Então, eu aqui, até as pessoas às vezes me criticam, eu respeito, desde que não me ofendam, né? Mas a gente vê valores gigantescos, por exemplo, para jogadores de futebol, que, com todo respeito, não tem uma atribuição de uma responsabilidade muito grande. Claro, fazem a alegria do seu torcedor, claro, defendem a camisa dos seus clubes, mas pela responsabilidade diária que tem lá um prefeito, que tem lá o vereador, de todos os nossos municípios. Quando a gente fala em legislar, né, para uma... mas eles votam em causa própria, legislam em causa própria, né? Claro, é algo que é necessário ser feito, porque quem pode aumentar o salário do prefeito, dos vereadores, do vice, dos secretários, são os próprios vereadores. Aí me perguntam, poxa, mas isso é justo? Não há um outro sistema, né, Maurício? O Chagas usou uma frase muito feliz, né? A democracia tem um preço. E para você ter no âmbito municipal esse equilíbrio dos poderes, e eu estou falando especialmente entre o legislativo e o executivo, você tem que ter também remunerações compatíveis. O Chagas falou do salário do subsídio do vereador. Eu queria falar do salário dos dirigentes, do prefeito e secretários, né, que tem um nível de remuneração. E, no caso do prefeito, a responsabilidade, não precisa nem ficar falando muito aqui da responsabilidade do prefeito, mas esse nível de dirigente, eu já estive lá, eu sei do que eu estou falando, o Chagas convive com isso o tempo todo. Você é aquilo 24 horas por dia. 24 horas por dia, quer dizer, tudo o que acontece na cidade, que está ligado à sua pasta, se você for secretário, ou a tudo, se você for o prefeito, tudo está ligado a você, tudo que acontece numa cidade de 420 mil habitantes por dia está ligado ao prefeito, ou em tese, de responsabilidade do prefeito. E isso, obviamente, que tem um custo, né? Não só no sentido desse profissional, porque ele é um profissional contratado pelo setor público, sim, né? Via mandato, mas ele não deixa de ser um profissional contratado, tem esse nível de responsabilidade. Então, precisa parar com essa demagogia de que o prefeito tem que ganhar 10 mil reais por ano. Não existe isso. Hoje em dia, para você ter uma vida confortável e tal, que esteja à altura do cargo que você ocupa, você tem que ter uma remuneração compatível também. Exato, né? exato. E o nosso problema de desperdício de dinheiro público não está nesse tipo de coisa, não está num salário que você pode entrar. A Prefeitura de Santos, se você entrar no portal Transparência, você vê o salário de todo mundo. Você coloca lá, fulano de tal, que é secretário, por exemplo, aparece lá o salário dele. Está claramente. O nosso problema de má versão de recurso público é o que sai por baixo do pano.
é o que sai de muitas maneiras que a gente tem hoje, seja no executivo, seja no legislativo, ou até em algumas, dependendo de algumas situações, até no próprio judiciário, do que se gasta indevidamente, o que vai pelo ralo sem uma utilização pública. Então, essa é uma discussão do nível de remuneração dos gestores públicos que tem que ser feita com transparência, com responsabilidade, com maturidade, para ver o quanto isso é importante, como o Chagas bem citou, para a nossa democracia. Tem uma colocação também da Andréa Valença aqui, ela é de Santos, ela é do José Menino, ela diz assim, poxa, o salário dos secretários não é muito próximo ao do prefeito? Vamos lá, Valéria, em relação a isso, eu respeito qualquer opinião também, aqui o ponto a ponto, pela Rádio Star News, é uma possibilidade de você externar o seu pensamento sem censura, tá muito claro. Ela cita aqui, que até colocou 21.800 é o salário de um chefe de pasta ali, de um secretário. A atribuição de um secretário também é muito grande. Eu acho que a gente também desclassificar, eu não faço isso, independentemente de quem quer que seja, eu até posso concordar, dizendo assim, deveria haver um distanciamento, uma valorização do prefeito? Deve, isso está sendo proposto agora também. Mas, ao mesmo passo, não está se desvalorizando o secretário, que na proposta, viu, Chagas e Maurício também, de 21.890, respectivamente, eles devem receber algo em torno de R$ 27.704 pela atribuição. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o Glaucus Faridão na sexta-feira. A responsabilidade desse rapaz, desse secretário, é gigantesca. Ele tem sob a sua batuta o desenvolvimento urbano da cidade. Quando a gente fala em PDZ do Porto, fala em plano diretor, passa fundamentalmente também pela sua pasta, né? Na discussão com o prefeito, com vereadores, o que a nossa cidade... Um tropeço, alguns tropeços, um mau planejamento, uma má versação de recursos que entram, como disse muito bem o Maurício agora, lá se vão 4, 5, 10, 20 anos da nossa cidade, ou mais. Então, é uma responsabilidade. Então, claro que, atribuindo a fala do Maurício, né, Fernando, o erro não está aí no recebimento de salário, dos proventos, né, dos auxílios dessa faixa. Cabe ao nosso país produzir uma melhor renda, a começar do salário mínimo, a começar uma valorização. Então, o brasileiro, às vezes, tem muita impressão, né, Maurício e Chagas, eu vou diminuir o que ganha aqui para ver se eu melhoro de baixo. Não, é o contrário. A gente tem que diminuir esse abismo, né? O que ganha menos, começar a ganhar mais, preparando-se melhor. Ah, mas por que o salário mínimo não cresce? Tem uma série de fatores, né, Fernando? A gente já comentou aqui. Quando você fala em aumentar o salário mínimo, você já vai ter impacto na questão da assistência que você tem nas prefeituras pequenas do Nordeste. Então precisa ter um plano, né, para você poder recuperar e valorizar. O Estado de São Paulo tem um salário mínimo de R$ 1.550. Não é muito, mas já é um plano, já foi uma ideia para se melhorar. Mas essa é uma conjectura que muita gente faz. Amanhã, se a gente tiver a ata, já provavelmente hoje, se até agora, começo da manhã, sair você vai ter os vereadores que foram contra, a favor. Eu acredito que a grande maioria será favorável, e foi favorável, e votou favoravelmente a isso, que é importante para a cidade. E tem o seguinte, tem vereadores, por exemplo, que vão votar contra, que vão ser possivelmente reeleitos, e não vão ter esse provento, talvez... e tem outros que vão votar favorável, talvez não votem. Muitos não votam por uma questão de desgaste, mas o representante da população, do povo, na realidade, tem que enfrentar essa situação. Achei aqui os subsídios. Subsídio do prefeito, 26.270. É isso aí, que é o que eu citei. A vice-prefeita, 13.140 e o secretário, 21.890. Pegar o secretário. Se você não tem um subsídio, que o secretário também é subsídio, compatível com a sua atividade, com a sua responsabilidade, você não tem um profissional, porque aí você precisa de um profissional da área para dar conta daquela demanda que sempre tem uma secretaria. Então, você precisa ter um subsídio compatível com a responsabilidade do secretário para você buscar no mercado ou dentro da própria prefeitura profissionais que tenham condições de responder pela pasta com toda a responsabilidade. O Manuel Ferreira, da Zona Oeste, ele diz o seguinte: Eduardo, bom dia, estou assistindo o programa de vocês já há alguns meses, parabéns. Eu entendo o seguinte, segundo o Manuel aqui, o vereador, não segundo a opinião do Manuel, alô, Manuel, bom dia para você, ele não trabalha todo dia, se ele tiver um comércio, ele pode tocar o comércio. O prefeito não pode, os secretários não podem.
Bom, aí é uma visão do Manuel. É claro que o vereador, por si só, ele deve trabalhar todo dia. Ele não tem sessão todos os dias. Mas tem ele... as comissões. Exato. Ele deve trabalhar todo dia, porque Todo tem as dia. comissões, ele tem os seus trabalhos ouvindo a população todo dia, ele tem os contatos com o prefeito. É com o importante secretário. isso, Eduardo. Eu fui durante 16 anos assessor de vereadores na Câmara Municipal. O maior trabalho para um vereador que é dedicado à vereança não é no plenário, terças e quintas. Terças e quintas, né? Exato, exato. Na minha época era segundas e quintas, mas nas comissões. O que a gente trabalha muito, porque é ali que se discute as necessidades da cidade. Nas comissões, tem a comissão, como você falou, de Justiça e Redação, comissão de Constituição e Comissão de Orçamento e Finanças. Exato. E assim por diante. É ali que se discute as necessidades da cidade. Um projeto, quando ele vai ser muito bem debatido nas comissões, e leva tempo, sim, ele sai muito mais maduro e muito mais adequado às situações da cidade do que simplesmente você colocar diretamente um projeto no plenário para ser discutido. O plenário, a discussão é mais política. Nas comissões é uma discussão técnica. Então, o vereador ele se dedica, usando o termo do futebol, né, full time, né? Se dedica o dia todo à sua atividade de vereança. Eu entendo, sim, o vereador pode ter a sua atividade profissional, mas a atividade parlamentar exige muito do vereador, principalmente, além das comissões, principalmente visitando as comunidades, para saber das suas necessidades. Na verdade, o vereador, né, Fernando... É o representante. Ele é o interlocutor, né, que faz essa ponte entre a população e o próprio prefeito. Bom, para a gente mudar de tema, às 9h23, alô, Armando Siqueira, em Cubatão, dizendo o seguinte: Cubatão sofre com isso, né? Com vereadores que recebem até bons salários, pelo que pouco produzem, né? A cidade precisa de melhorias. Santos é uma cidade mais ajustada, minha filha mora aí, já morei em Santos durante um período, mas é lamentável que as pessoas não possam também melhorar os seus salários. Isso é uma questão mais ampla, viu? A gente vai ter que discutir, Otávio, em outras situações, da correção dos salários, da melhoria, né? Mas é importante também. Ô, Maurício... Rapidamente, só o salário mínimo. O Maurício sabe muito bem disso. Porque, muitas vezes, não se dá um aumento do salário mínimo compatível com para atender as necessidades da população. Que é um problema sério. O impacto, todo aumento do salário mínimo, aí eu estou falando do governo federal, estou falando de prefeituras, ele tem um impacto muito grande em todos os programas sociais. E aí, quando a gente, né, Maurício, discute o déficit público, a dívida pública, então o impacto não é o aumento simplesmente do salário mínimo, sim, para o trabalhador, sim, comum. Aquilo que causa as consequências para o equilíbrio fiscal do governo federal. Todos os programas sociais, ele tem que pagar no mínimo. Mas essa não era uma boa hora, Fernando? Já a gente falando em reforma tributária, a gente está falando uma série de questões, porque a gente também para pensar... E eu concordo com você, mas ver países como Costa Rica ter um salário mínimo maior que o nosso, ver países como o Chile um salário mínimo maior que o nosso, não podemos ajustar alguma coisa, não para prejudicar o nosso orçamento, que a gente sabe que é complicado, mas para tentar ser mais justo, porque lá a Constituição diz que o nosso salário mínimo tem que ser aí um provento que mantenha a família, e ele não dá, a gente sabe que não dá. Não dá. E aí a gente percebe muitas citações, né, em relação a isso, que não trazem esse conforto mínimo para a família. E aí também é claro que tem uma discussão muito imperativa nisso, que é uma formação melhor e a busca por um emprego melhor, consequentemente uma qualificação melhor, gera uma receita melhor. Então, quando a gente fala em salário mínimo, claro que, sei que tem ouvintes que vão mandar aqui com certeza, a Sônia até já tinha mandado anteontem, na segunda-feira, tem pessoas que têm formação superior que ganham hoje um pouquinho mais de salário mínimo. A nossa renda média não ultrapassa a casa de R$ 2.000, R$ 2.300. Isso também é uma verdade. Mas, ô Maurício, são questões bastante complicadas para a gente levar em consideração. Por exemplo, também, né? Previdência e bancos não chegam a um consenso sobre queda de juros no consignado do INSS e o Ministério propõe uma taxa de 1,77% em instituições financeiras, né, que querem 1,80%. O percentual deve ser decidido até 4 de dezembro. Ao mesmo tempo, você pega o seguinte, o Fachin e a Rosa Weber
decidiram, estão apoiando a revisão de vida toda naquele empate do STF em relação à mensuração da aposentadoria do brasileiro, né? Caso esse julgamento no plenário virtual do Supremo Federal deve ser finalizado até, hoje é quarta, até sexta-feira. Então, você tem um monte de processos com vários escritórios jurídicos, né, de uma revisão. Isso foi brecado agora recentemente, por período de 3 meses. E ainda está lá brecado, sendo colocado em votação. Também outra questão, quando você vai ter uma revisão de toda a vida do cidadão, você vai ter um impacto também para a Previdência Social. Claro, claro. E o impacto nas contas do governo, né? A gente falava no início do programa sobre as questões políticas que envolvem a designação de um novo ministro do STF. Sim. Mas também a gente não pode esquecer que existem decisões que estão no STF e que não são puramente jurídicas, não são puramente no sentido da interpretação da doutrina para se definir quem tem direito ou não. O último número que eu vi sobre o impacto da questão da revisão da vida toda é para mais de 50 bilhões de reais. Quer dizer, numa situação que a gente está de recém-divulgada implantação do novo teto de gastos, né, do novo regime fiscal, e que o governo está numa luta aí, agora o presidente Lula, depois de titubear um pouco, ratificou o posicionamento do ministro da Fazenda no sentido de buscar o déficit zero para o ano que vem. Você falar de uma conta extra de 50 bilhões de reais ano é uma coisa bastante complicada. Então, eu acho que essa é uma decisão que ela não tem muito jeito, ela não vai ficar só no plano estritamente jurídico dessa discussão. Agora, falando da questão do salário mínimo, né? Eu comentei antes sobre, eu sempre digo isso, sobre essa demagogia de falar assim, porque eu vou aumentar o salário do prefeito para 40 mil reais, 39 mil reais, alguma coisa assim e tal. Eu acho que é justo porque é o que, pelo nível de dedicação, de capacidade, de entrega que esse profissional tem na gestão da coisa pública e tal. O problema não é esse, o problema está na outra ponta. Então, não é você reduzindo o salário de um prefeito, por exemplo, que você vai resolver o nosso grande problema. O nosso grande problema é da base dessa pirâmide. Né? Exato. Então, quando a gente fala em aumentar o salário mínimo, eu acho que, de repente, esse talvez não seja o maior dos problemas, até porque ele indexa um monte de coisas. Então, quando você aumenta o salário mínimo, o Charles falou da Previdência, você traz junto uma série de coisas, né? Então, esse é um ponto. Na verdade, o que a gente tem que ter é uma preocupação no sentido de você ter investimento forte em educação, investimento forte em infraestrutura, que vão gerar mais empregos, que vão gerar mais renda. Você traz para uma média de remuneração, uma média de renda do brasileiro, para subir desses, que está em torno de R$ 2.400, R$ 2.500, a renda familiar média. Esse é o número mágico que você tem que trazer para novos patamares. Exato. É isso que vai permitir o combate à desigualdade, um consumo maior e, portanto, a economia girando mais forte, você tendo mais empregos você compra mais, se investe mais. O salário mínimo, né, Maurício, deveria ser apenas uma faixa de mensuração daquele jovem que não tem ainda nenhuma habilidade, nenhum conhecimento, está conhecendo ali e entrar no mercado de trabalho. Deixa então, é uma só... discussão bastante positiva em relação a isso, é melhorar, né, de baixo para cima. E é que nem eu cito aqui, não estou fazendo juízo de valores, mas só uma observação da minha parte. Você tem na cidade de Santos, aqui não é o caso do Marcelo Fernandes, um abraço Marcelo Fernandes, sorte hoje contra o Fluminense, mas você tem, por exemplo, treinador de futebol que ganha R$1 milhão por mês. Você tem o prefeito da cidade, que é a maior autoridade da cidade, que tem responsabilidade com todos, que ganha 20 e poucos mil reais. Então, só para fazer uma... não estou estabelecendo juízo de valores. Mas pelo futebol é arte, não sei o que. Tudo bem, mas olha a responsabilidade. Como também a gente pode transportar para a realidade bons médicos, bons profissionais dessa área que salvam vidas. Perfeito. Que não estão nem de perto recebendo o que recebem jogador de futebol. Não estou demonizando jogador de futebol. Mas é o que o Maurício falou. Precisamos melhorar aqui para chegar aqui, entendeu? E não quem está aqui achar que tem que baixar para juntar o que está errado lá embaixo, o que está ganhando pouco. Diga, Fernando. Só voltar ao início da conversa. Eu quero colocar para vocês quem vai ficar no lugar também do Dino, né? Vamos, é justamente isso, o início da conversa. Vai indicar, uma indicação política. O Maurício tocou num ponto fundamental.
Quando você leva uma matéria para ser apreciada, a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, você tem que ter uma visão não só jurídica. Sim. Porque se você tiver só uma visão jurídica e não uma visão política, o livrinho diz assim, então vamos aplicar assim, independentemente da nossa realidade. Aí você acata uma ação de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade e dá aquilo que está pedido. Estoura de tal maneira os cofres públicos, porque aí toda a população vai ser prejudicada. Exato. Então, o ministro do STF, ele não é um juiz de carreira, que vai ver apenas a questão jurídica. Ele vai ver qual o impacto daquilo. Às vezes você vai atender um impacto favorável a uma minoria, e o impacto para a maioria é muito grande. Protagonizando, Fernando, um momento difícil. Por exemplo, você pega hoje na Folha de São Paulo, até eu abri agora aqui, que o nosso ouvinte, o Paulo Miranda, mandou um abraço, bom dia, falou assim, vocês estão falando de salários, veja que os juízes estão protagonizando, mais crescência, uma vergonha. E aí eu abro aqui, eu não vou nem entrar, o Folha Just cita aqui, Justiça do Trabalho afrouxa benefício para ampliar a renda de juízes. Penduricalhos somados e agora a renda de juízes vai cada vez melhorar e subir ainda mais, né? E que se dane o povo brasileiro, cita aqui o Paulo. São as distorções que nós temos. Eu pegar de novo o STF. Quando se critica o STF por isso, aquilo, o que deve se criticar o STF? Fazer congressos fora do país com empresários, que depois eles provavelmente vão analisar questões desses empresários em processos no STF. Isso deve ser uma crítica ao STF. Agora, tem a decisão, quando um ministro ou o plenário, ou o ministro tomam, o ministro e o STF no plenário tomam uma decisão, aquela decisão que eu quero dizer, não é só jurídica, ela é econômica, ela é financeira. As distorções, nós temos várias distorções no STF. Sim. E o que nós temos que debater são essas distorções, essa ligação que tem entre ministro do STF, dando palestra para empresário com patrocínio de grandes instituições financeiras, isso deve ser discutido, que é importante. Aí é uma distorção, mas não a questão de, por exemplo, que nós estamos discutindo, inclusive pelo motivo. Por que o Senado hoje está discutindo o STF da decisão colegiada? A decisão colegiada já está no regimento do STF. E não precisa de uma emenda constitucional. Por que está fazendo essa emenda constitucional? Está fazendo essa emenda, só para concluir, apenas para atender o seu interesse de fazer a eleição do seu companheiro de Senado, que é o Columbre. Então, qual é o motivo de hoje você discutir? Isso é importante, Eduardo. Qual é o motivo? O motivo de você de discutir hoje que a decisão do STF deve ser colegiada. A decisão do STF deve ser colegiada, sim, mas isso é matéria de regimento, não matéria de emenda constitucional. Por que está se discutindo a emenda constitucional? Porque ele quer o apoio da extrema-direita do Senado, sim, para a eleição do Alcolumbre. Então, o motivo não é legítimo. Sim, sim. A discussão pode ser até legítima, mas o motivo não é legítimo. Isso não é matéria de emenda constitucional. Isso é matéria, e já está regulada, já está regulamentada. É matéria de regimento interno. Quer acrescentar, Maurício, antes do nosso intervalo? E só lembrando, viu, Paulo? O Paulo mandou aqui, eu já fui procurar, viu, Paulo? Aqui não deixo no meio do caminho, não, né? Um juiz iniciante aí de carreira, um juiz do trabalho, que é o que você citou, viu, Paulo Miranda? Hoje ele tem 33.900 de salário, mais o adicional de 11 mil, ele vai ganhar praticamente aí 45 mil reais no início de carreira, né? Então a gente está falando aqui do prefeito da cidade, como a cidade de Santos, está longe disso, né? E o juiz iniciante na carreira, o juiz do trabalho, ele percebe aí por mês praticamente 45 mil reais no início de carreira. Então, só para você ter um paralelo, obrigado, viu, Paulo? Você provoca numa boa e eu respondo também numa boa, né? Mas que é um saláriozinho bom, né? Trabalhar bem. Diga, Maurício. E você apontou, que eu acho que é uma distorção, né? E essas questões do judiciário, a gente chega quase que todo dia a esse tipo de informação, no sentido de que os próprios juízes acabam, de uma certa maneira, definindo o seu salário e tal.
A gente pode criticar o sistema do Executivo e do Legislativo, mas você tem um projeto que passa na Câmara, né, que são os representantes do povo, para definir qual vai ser a remuneração ou aí, os subsídios dos secretários e o salário do prefeito. Então, você tem, ainda que você pode até condenar, mas tem um sistema aí que a gente pode chamar de peso e contrapeso. Eu demando para um outro poder analisar, o que não tem ocorrido para o Judiciário. Esses conflitos de interesse, eles existem aos montes, isso que o Chagas citou. Eu sou juiz, eu vou num grande evento na ilha de Comandatuba, pago totalmente por patrocinadores particulares, e depois eu vou decidir, vou julgar ações que esses patrocinadores estão envolvidos. Eu até acredito que uma parte do juiz possa até se mostrar, como é que a gente fala, quando ele não ter a devidamente parcialidade. Isento. Uma isenção naquele sentido. Exatamente. Ou dele se autodeclarar não isento por conta disso. Pois não, também. Eu acho que isso é errado. Ou impedimento, ou então suspeito. Suspeito em relação a isso. Mas a gente sabe que na vida real essas coisas não acontecem. Eu vou um rápido intervalo, volto já aqui, porque eu quero saber do Fernando Wagner Chagas, né, amigo de Vladimir Putin, nem tanto, né? E também do Maurício Franco, Lewandowski. O Lewandowski não aposentou de um lado? Aposentou. Aí você vai falar, você pode, mas pode. Simone Tebet. Não sei, não estou falando nada, hein? Eles é que vão falar. Aqui diz Messias, mas já foi chamado de Bessias, né? Ou Gleisi Hoffmann, que recentemente teve problemas de saúde. Desses 4, qual seria o mais talhado, com notório saber na justiça para ser o nosso ministro da Justiça no lugar? Calma. Edu, você está antecipando. O pessoal brinca, fala assim, esse nome Dino, né, me remete assim a dinossauro, é para pré-histórica. Não, mas é Flávio Dino. Deve ocupar, porque se a gente for fazer uma análise aqui, o último veto, Chagas, Maurício, alguém lá, tem mais de 200 anos que não se veta ninguém para assumir uma posição como essa. Vai ser o Flávio Dino agora que vai ser escolhido. Né? Vai ser difícil, mas passa. E só antes do comercial, quando se critica o Flávio Dino, ele é político, não serve para o STF, eu já disse, o STF é político. Paulo Brossard, grande jurista, era político. Nelson Jobim, o fundamental na Constituição era político. Mal comparando, então não há problema nenhum. Bem colocado, viu, Chagas? Bem colocado, é uma calçada boa, parabéns aí, porque é para que as pessoas entendam como funciona. Nem tudo que você imagina, não, tem que ser só com conhecimento jurídico. Não, se faz política também no STF, e esse entrosamento é coisa que, por exemplo, vamos ser sinceros, o presidente anterior, o Bolsonaro, não teve jogo de cintura para estabelecer esse jogo político com o STF. Eu volto já, não saia daí, só lembrando, o pessoal perguntou dos jogos de hoje, o Botafogo joga hoje? Joga. É difícil o jogo? Mais ou menos. Segura aí que depois eu passo a rodada toda. Volto já. Vamos ao intervalo. A gente volta já. Tomar um café com sal. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h45. O Romeu, que é de Jundiaí. Ô, Romeu, um abraço para você. Você que é palestrino, né? O Romeu tinha mandado a mensagem na segunda-feira também, não deu para comentar. Romeu, na verdade, você mandou uma mensagem. Você mandou um texto que eu fiquei lendo 3 horas para tentar entender, né? Mas eu vou ter hoje uma pessoa hábil para me responder isso, que você disse que tem essa questão na sua família de 2 pessoas, do seu pai e de um outro parente que é seu tio também. O Maurício Franco, que já esteve lá. O Maurício tem boas entradas em Brasília, sabe todos os atalhos, conhece lá, né? O Salão Verde em Brasília. Ele de vez em quando dava uma espichadinha da Caixa Econômica para lá. Mas o STF formou maioria para liberar pagamentos de precatórios agora para o governo Lula. Diz que o presidente Lula olhou outro dia para o Fernando Haddad e falou assim: meu amigo, vou dar uma viajadinha lá para a Arábia, resolve essa pendenga aí, porque... Tem mais uma continha para você pagar. Tem mais uma conta para você, né? Aí disse que o Haddad falou assim: pega o meu violão. Dá uma acalmada, para dar uma acalmada, né? E chama a Natuzaneri. Chama a Natuzaneri para fazer uma entrevista aqui. Aí teve um que até disse assim: quer que eu amplie esse seu sentido positivo? Vou ligar para o senador Eduardo Suplicy. Falou: não, menos. Menos. Essa é uma questão que o STF decide, mas joga um embrolho para o governo, que é pagar precatório, né, Maurício? O que eu vi sobre esse assunto, assim, que o governo Bolsonaro, no ano passado, ele definiu, não me recordo, por uma medida, por uma lei complementar. Foi emenda mesmo, emenda né? constitucional. No sentido de limitar a quantidade de pagamentos de precatórios, né? Agora o governo Lula está pedindo que não haja essa limitação, né? E que não afete a questão do equilíbrio fiscal de pagamento. Por uma questão, digamos assim, podemos até dizer ousadamente, relativamente simples. O que é o precatório? O precatório é aquele título judicial que não tem mais discussão, é uma ação em que o poder público, né,
pode ser prefeitura, Estado ou União, perdeu para um determinado particular, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. E aí é aquela coisa, na hora que você vai fazer a liquidação da sentença, você tem que pagar efetivamente, você pode discutir se o valor é 10, ou é 20, ou é 30, mas não está mais em discussão o mérito daquela ação. Quando chega para o poder público pagar, qualquer um dos 3 níveis, fala, bom, eu preciso pagar quando eu tiver dinheiro. Exato. Né? Então, você tem toda uma legislação específica para pagamentos precatórios. O que o governo Bolsonaro queria definir é o seguinte, olha, tem um limite de X bilhões por ano até aí eu pago. Ou seja, quem foi beneficiado por aquela ação, quem a justiça reconheceu que um poder público se excedeu digamos assim, e afetou o direito daquela pessoa, o cara vai receber dali a 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, muitas vezes o cara nem vivo mais quando ele vai efetivamente receber. O que está se querendo agora é um tratamento legal para que não entre na conta, né, e que não tenha essa limitação, que seja dentro do orçamento da própria União. Né? Eu acho que é uma medida justa, claro que, como eu disse antes, né, brincando, é uma conta a mais. É um direito que essas pessoas têm. Mas é um direito que determinadas pessoas da cidade têm. Exato. Transitado em justiça. Aí o governo tem que achar uma forma. Tem que achar uma forma de fazer o pagamento. Exato, né? Você pensa que assim, você tem milhares, por exemplo. Não pode ser só de um lado, né? O cidadão, quando deve para a União, tem que pagar, paga com juros correção e o governo. E a gente sabe de muitas situações, por exemplo, de mulheres pensionistas que estão em situação difícil financeira, tem um precatório grande para receber. Tem 2 casos da família, o seu pai e o seu tio, exatamente, já falecidos, por sinal, ele comentou no texto. Eu até agradeço o respeito que tem aqui. Agora, antes que me batam aqui, porque eu falaram que eu já falei 3 vezes, é verdade, jornalista fala muito, né? E narrador de futebol, então, tem essa verborragia que a gente tem aqui. Mas eu vou pegar uma fala também de alguns homens, o Fernando e o Maurício vão comentar, entre Lewandowski, Tebet, Messias, ou para quem quer, Messias e a Gleisi Hoffmann, quem vocês colocariam no Ministério da Justiça? Mas antes, rapidamente, uma fala da Faria Lima declarada por um certo dirigente, um certo executivo, um certo empresário, que está um pouco triste, espantado com a figura que está bem assumidinha, né? O ex-governador Geraldo Alckmin, né? Aí eu fui entender o porquê, e esse cidadão aí, esse empresário, inclusive ele já foi dono de uma grande rede de supermercados, ele falou que ora o nosso vice-presidente está com o espírito natalino de Papai Noel. E tem gente até reclamando que não tem nada, viu, Virgínia, de Natal aqui no estúdio. A gente vai colocar um Papai Noel aqui dentro. Vamos pensar alguma coisa. Fica tranquilo, a gente vai resolvendo uma árvore de Natal. Um pinheiro de 2 metros, não, é muito. Mas ele declarou, e eu fui pensar a fala desse grande empresário, né, esperto, ele disse o seguinte, o vice-presidente Geraldo Alckmin diz que é necessário taxar as compras internacionais de até $50 e esse é o próximo passo. Que aí foi um ato de maldade dele. Né? Essa pessoa falou, pô, mas aí o vice-governador, o ex-governador e o vice-presidente foi mal, né? Com essa taxação que as pessoas fazem, né? Mas, ao mesmo tempo, veio a seguinte fala do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que é necessário que o governo estude rapidamente, que o ministro Fernando Haddad, um desenrola voltado às empresas endividadas. Isso. Então, são 2 pontas aí, né, Fernando? Quanto à tributação, sou favorável, sim, à tributação dessas compras feitas no exterior. Ou das empresas que fazem importação? De ambos. E isso está causando, inclusive, um impacto muito grande no emprego e nas empresas brasileiras. A indústria têxtil do Brasil está sofrendo muito. Nós estamos gerando emprego lá fora e perdendo emprego aqui dentro. Eu entendo que a população brasileira ganha pouco. Sim, e acaba se beneficiando dessa situação. Por outro lado, nós temos que ver a coisa de forma mais ampla. Essas empresas, elas devem ser tributadas como qualquer empresa brasileira deve ser tributada, princípio da isonomia. Agora, quanto só do precatório. O precatório foi uma bomba que o Paulo Guedes deixou para 2027, seja lá quem for o governo. Para fazer o superávit primário, que ele diz que fez o superávit primário, ele deu calote.
Bem lembrado. Ele deu um calote. 22, né? É, isso. Numa questão transitada e julgada, como o Maurício falou, que não cabe mais de discussão. Exato. Agora, vamos à questão, de trás para frente. Gleisi Hoffmann, no meu modo de entender, não tem equilíbrio para assumir uma pasta. O Ministério da Justiça, ele não é um ministério jurídico, Não. ele é um ministério político, ele deve dialogar. Ouvir a todos. Isso, ouvir e dialogar com todos os setores, com os ministérios, com todos os setores, inclusive essa questão do Alckmin deve ser discutida com o Ministério da Justiça. Ela não tem equilíbrio para isso. Eu vejo que a posição dela, como presidente do PT, é correta. O PT está discordando de uma série de decisões do Lula. Então você já tirou um aí, é a Gleisi Hoffmann. Aí você tem... Só um parênteses. Quando a Gleisi Hoffmann critica o governo do Lula, está no papel dela. Só que o governo Lula, ele lida com um Congresso conservador. Sim. Então, ele tem que ceder para esse Congresso, senão não governa. Não. O outro, o Messias tem conhecimento jurídico, mas não vejo o peso político para ele. Outro nome... E tem uma imagem já arranhada. Tem uma imagem arranhada devido a tudo que ocorreu no passado. Mas tem conhecimento jurídico, sim. Tem notório saber jurídico. Sim. Você pode discordar de outras coisas. Dizem que é hábil com a correspondência e quando não é para entregar, ele também não entrega. Não entrega, isso. A Simone Tebet está fazendo um bom trabalho no planejamento. Está fazendo um bom trabalho. Ela está numa combinação muito boa, um trabalho em conjunto. Inclusive o Alckmin, a Tebet e o Haddad e o Galípolo. Me parece também, que eles estão no Banco Central. Estão se dando bem. Eu iria para o Lewandowski. Por que o Lewandowski? Ele já foi juiz trabalhista, ele já foi advogado, e já foi do Supremo Tribunal Federal, Exato. Já foi presidente do Supremo Tribunal Federal. E me parece equilibrado, né? E tem um grande conhecimento da área jurídica. Eu acredito que seja o nome ideal para fazer essa composição. Hoje está precisando ter uma pessoa com muita experiência, que dialogue com o Congresso, fundamentalmente com o Congresso, ouça, que tenha entrada no Supremo Tribunal Federal e que... Fernando, se me permite, o STF é um grande laboratório para isso. Para isso, Você tem que ouvir ali os seus 10 pares ali, e ele conhece o funcionamento. Então, nem sempre concordar e nem sempre divergir. Tem um problema, só um problema. Fale. Hoje ele faz assessoria jurídica para a JBS. Aí já... Ele teria que declinar disso, que a gente sabe que é um bom para ganhar bem. Quando se fala nos altos salários, ele ia ganhar o teto, está 33, é isso? 39? 39. 39 para ele, sendo assessor da JBS, é pouco. Mas, por outro lado, quando ele deixar o Ministério da Justiça, ele, com todo o conhecimento, informação que ele tem passado a quarentena, ele pode ganhar muito mais na livre iniciativa, não só na JBS, mas em qualquer... Por isso que, muitas vezes, a pessoa, um profissional do mercado financeiro, Maurício sabe disso, vai para um Banco Central ganhar menos, mas quando sair de lá... mais outra, né? O Lewandowski, me parece, né, Maurício, é a pessoa que tem uma questão, ele preserva muito o seu currículo. E no currículo caberia bem o Ministério da Justiça, né? Eu acho que seria, tipo assim, a cereja do bolo que falta no currículo dele. Eu só faria, concordo com o Chagas, eu só faria um adendo. Eu acho que essa questão desses 4 nomes é um pouco daquilo que o governo recorre algumas vezes. Pode surgir um novo nome. Isso, como um balão de ensaio. Exato. E tal, bem colocado. Eu acho que o Jorge Messias e a Gleisi Hoffmann estão daquele assim, eu vou colocar mais 2 nomes aí e tal. Até às vezes para tirar o foco da pessoa que você quer mesmo. Isso, exatamente. É uma estratégia de modo de designação. Então, eu levaria a sério realmente o nome do ex-ministro Lewandowski e da atual ministra Simone Tebet. E tem uma coisa importante aí, eu acho que para a justiça seria o Lewandowski. Sim. Porque me parece que a Simone Tebet, pela importância que ela teve na campanha e na eleição do Lula, ela está meio que escondida, assim, a gente não vê ela muito... Isso para um político não é uma coisa boa, talvez esteja
e estou falando a minha interpretação, talvez esteja havendo aí uma certa pressão da Simone para ir para um palco com mais holofote, que para um político é algo importante. E esse é o primeiro aspecto em relação aos 4 nomes. E tem um outro ponto que é importante também, que faz parte desse contexto, que é a possível divisão do Ministério entre 2 ministérios, o Ministério da Justiça, e aí teria a cara do Lewandowski, sem a menor dúvida, e o Ministério da Segurança. E aí não sei se teria a cara da Simone Tebet, até acredito que não. Mas o presidente Lula está pensando nisso, primeiro para ter mais uma vaga de ministro e porque o assunto segurança, como sempre foi importante e tem sido muito importante, né? E é um calcanhar de Aquiles para o atual governo. Para a gente fechar os nossos temas de hoje, nós estamos chegando quase ao final do programa, como Vossa Excelência já está com a palavra, diria no STF, por gentileza, o Senado vota hoje a taxação de investimentos de alta renda e também apostas online. O governo espera com isso, Vossa Excelência querer se manifestar, 22 bi de arrecadação nessa primeira etapa. O Senado tem aí um papel importante em relação ao que o governo Lula espera, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso aí já está embutido já num pacote, né, que envolveu algumas ações que o governo, algumas nomeações que o governo foi fazendo aí, que beneficiaram o Centrão, e que tinha isso daí como uma necessidade, ou na pauta do presidente, do ministro Haddad, né? O ministro Haddad, a gente precisa reconhecer que ele tem muito jogo de cintura, né? E ele tem conseguido adquirir um respeito, né, até do próprio mercado, que normalmente é avesso a governos de esquerda, como o governo Lula. A Faria Lima, né, dando nome aos bois. Exato. E até esse mercado tem procurado, aí, de uma certa maneira, ajudar a blindar o ministro da Economia. O pessoal da Faria Lima reclama de barriga cheia, né? Pois é. Eu fico olhando para mim a barriga de vez em quando, olhando, pensar deles lá, eles choram de barriga cheia, né, Maurício? Então, assim, o mercado e muita gente, muita parte da sociedade cobra o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas. Então, o que o Haddad está dizendo é o seguinte: a gente precisa, e tem um remédio amargo que faz parte desse processo. Eu tenho que taxar fundo offshore, eu tenho que taxar super rico. E quando digo super rico, é super rico. Não é gente que né, super rico, o cara ganha... Olha, só lembrando, você vai responder para o Valquírio do Rio de Janeiro, que ele falou, ele brincou comigo, faz uns 40 dias. Falei para ele, os super ricos do Brasil, Valquírio, não chegam a 3 mil. Exatamente. Eles não lotam a Vila Belmiro, que tem capacidade hoje para 13 mil e poucas pessoas. Então, tem gente, aí, com todo respeito, classe média alta, e fala, nossa, vou me taxar, não chega perto de vocês, não. Esses super ricos que o Maurício está falando, o Fernando acabou de falar de um, por exemplo, né, os donos da JBS. Exatamente. Só para ter uma noção. Eu diria o seguinte: esse super rico é do bilhão para cima. É isso aí. Então me desculpe, mas tem muita gente que está falando que está com medo disso, mas está o muito longe de Maurício, você. Virginia, fez as contas, ele e a dona Denise, está faltando para eles 3 bilhões de reais para chegar a esse nível. Estão fazendo a conta, né, Fernando? Eu fiz a conta outro dia, está faltando uns 90 bilhões para mim chegar perto dessa conta. Então não vai dar, deixa nesse universo de menos de 3 mil brasileiros bilionários, mas é necessário, como disse Olha, Maurício. dito por um amigo meu da Faria Lima, né? Quem é esse seu amigo aí? Não, ele trabalha numa empresa que provavelmente... Não revela as fontes. Provavelmente essa empresa vai bancar, quando eu digo bancar, patrocinar um piloto brasileiro na Fórmula 1. Essa empresa? Essa empresa, ele trabalha... Você não quis dizer o nome para nós. Não, ele em breve vai anunciar. Está em negociação com a Williams. Dá para falar pelo menos do setor de atuação, não é mesmo? Setor financeiro. Então já deu para perceber, né? Ele entrou em contato ali com as partes. Ele trabalha nessa empresa. E, inclusive, ele que me falou que há possibilidade do Drogovic ir para a Williams, está em negociação, e essa empresa brasileira do mercado financeiro patrocinar o Drogovic. Ele me disse que para um fundo exclusivo, o Maurício pode me corrigir se eu estiver errada, no mínimo 10 milhões. Uma boa grana, viu? Isso. É isso. Por aí. Que é um fundo exclusivo, né, normalmente ou é fundo de uma pessoa só ou de uma família. Em geral tem a ver com gestão de fortunas familiares. Antes da gente passar aqui as informações finais, né, do esporte também, já que o
O nosso Fernando, eu estou pensando, Virginia, aquele programa de automobilismo, que inclusive o nosso Minuto Esporte fala muito automobilismo, o pessoal tem elogiado o Minuto Esporte da Rádio Star News, e aquele locutor, né, que a gente vai passar para vocês aqui mais informações, traz todos os dias aí informações também do futebol, automobilismo. Nós vamos ter aqui o programa, vou colocar o Fernando como ou comentarista-chefe ou apresentador-chefe, né? E o primeiro programa vai ser assim, vamos fazer um online, viu, Maurício, aqui de Santos, da Rádio Star News, direto com Brasília ao Rio de Janeiro, com Nelson Piquet. Fernando Chagas terá a atribuição de entrevistar Nelson Piquet. Mas eu tenho uma dica para você aqui. Você sabia que Santos tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil? E não para por aí. As nossas praias, nossa orla, como vocês já sabem, são maravilhosas. Mas os investimentos em turismo e a nova campanha Redescubra Santos vão mostrar para o Brasil que somos muito mais do que praias. Vamos mostrar que Santos é um excelente destino no verão e também no resto do ano. Temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, uma variedade de atrações culturais e gastronômicas para todas as idades e gostos, além de oferecer diversas opções de lazer. O turismo está impulsionando a economia local, gerando mais oportunidades de renda e empregos para toda a população. Para quem deseja saber mais dessas atrações, acesse turismosantos.com.br. Santos é assim, alegria é a nossa praia. E lembrando, hein, a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo da cidade convida agora, no final do ano, dezembro chegando, muitas atrações de Natal no centro de Santos e uma que é muito legal. Virgínia, você gosta do cantor Fábio Júnior? Gosto. No dia 16 e 17 de dezembro, Fábio Júnior vai se apresentar ali no Gonzaga, no Hotel Atlântico. Já é tradicional aqueles shows que acontecem ali, para que todos possam te divertir. Vou pedir, inclusive, para São Pedro, né, falar com o Daniel Nias, viu? A previsão do tempo, para que não tenha tempo ruim, para que o Fábio Júnior possa se apresentar. Bom, e participações. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Oi, Gustavo Dininha. Assis, argumento excelente do Maurício. Maravilha. O Dininha lá em São Bernardo mandou um abraço também para o nosso querido Rogério, a equipe dele lá na Lotus, né? Filmes e Insufilmes em São Bernardo do Campo. Também para o Thiago, né? O Thiago que não para, o Thiago Forte, aí está em Santos, está em São Vicente, está em todo o litoral com a nossa Forte Vistorias Automotivas. Bom, para finalizar o esporte, que ontem o Corinthians jogou que não vinha jogando, hein? Venceu o Vasco 4-2, deu uma livrada, né? E o Mano Menezes, onde estava todo feliz, pois o Corinthians agora já começa a pensar em 2024. Está livre, praticamente livre do rebaixamento. Mas hoje... O Mano continua? Tivemos eleições depois da trauletada do Bahia 5, Corinthians 1, me parece um suspeito esse jogo, não sei não, viu? Sabe aquela coisa assim, vamos tomar um cacete, que aí a situação perde a eleição, e perdeu, ganhou a posição, vamos ver agora o Corinthians. Mas hoje, vamos lá, Maurício Franco, 19 horas, Vila Belmiro, Santos e Fluminense. 2-1 para o Peixe. 2-1, é um bom palpite, né? Chagas, arrisca? 1-1. Foi um prazer, Chagas. Volte só dando aqui. Pô, Chagas, eu pensei que você falou uns 3-0, né? 1-1 é ruim, Chagas. Não, eu ia até falar 1-0. Sabe o que é? O Chagas tem espírito tricolor. Não. A minha sobrinha. Minha sobrinha, minha mãe. Né? Então. Mas é ruim esse. Quer mudar? Não, eu até ontem estava de novo com o Alexandre, né? O Alexandre Magna, né? O Alexandre é corintiano e fanático. Ele me disse que o Alexandre acompanha o futebol, que o treinador, o Diniz, saiu aqui muito revoltado com o presidente do Santos. Foi. E que ia fazer tudo para... Falou mal dele. É verdade. É verdade. Aí, então, por causa disso... É um cara meio assim, bravo, né? Ele não esquece fácil, não. Então, mas, por 1-1 isso, para você. 1-1. Vamos lá, então, vamos lá. Jogaço hoje no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Preste atenção. Vencendo o Flamengo, se o Flamengo vencer, ele assume a liderança do campeonato. Calma. Se o Atlético vencer, pumba, entra na briga também. 19 horas e 30 minutos no Maracanã. 2-0 Flamengo. Esse jogo está com a cara de empate, porque o Felipão vai babando para cima do Flamengo também, e o Flamengo está porra aqui do Atlético, segundo os atleticanos. Então, o Flamengo vai ter que ir para cima, e aí o Atlético vai se aproveitar. Eu acho que esse jogo, para minha opinião, humilde opinião, está com cara de empate. Não, eu acho que da Flamengo, até pela força da torcida e porque o Flamengo está na briga, efetivamente, como você acabou de falar. O Flamengo tem se atrapalhado no Maracanã. Tem jogado até melhor fora de casa. Mas né? eu acho que da Flamengo. Você acha da Flamengo? É no Maracanã? 1-1 também.
Eu penso no 1-1 também, 2-2. Mas não descarto. O Chagas começa o jogo sempre com 3 volantes, percebeu? Ah, Sabe aquele técnico, eu vou começar com 3 volantes? O Chagas, se fosse empreiteiro, seria especializado em muros. Exatamente. Preste atenção, mas vamos lá. Aí depois você tem às 20 horas, Bahia e São Paulo, lá em Salvador. O São Paulo não ganha de ninguém fora, é lá? É lá na Bahia. Rogério Ceni, o técnico do Bahia, hein? Então 1-0 pro Bahia. Porque o São Paulo não ganha de ninguém, O Rogério também né? está chateado com o São Paulo. Né? Também? Então, o Rogério vai falar para os baianos, só ganha hoje. Não é, se esquece, só ganha hoje. Né? E o São Paulo está de férias, né? O São Paulo já fez o que tinha que fazer esse ano, já salvou, né? Agora tem Cuiabá no Mato Grosso contra o Internacional. O Inter não quer mais nada, não tem almeja mais nada, ele quer manter-se ali para uma Sul-Americana. O Cuiabá está lutando para não cair, o Cuiabá precisa de um bom resultado. Um jogo aí em casa, o Cuiabá tem aprontado alguns jogos, mas o Inter está ali meio a meio também, né? Vai 0-0. 0-0. E aí, Maurício? 1-0 Cuiabá. 1-0 Cuiabá. O outro jogo é em Curitiba, Curitiba, né, com O, contra o Botafogo, que agora é Bota Faísca. Perdeu fogo. Olha, eu acho que o Botafogo... E aí eu não estou falando aqui com nenhum ressentimento de 1995, tá? Mas eu falo, eu estava lá trabalhando nesse jogo. Eu também estava lá assistindo esse jogo, 95. Olha, eu acho que vai ser Márcio Rezende Freitas. Exato, grande Márcio, né? Não tão grande assim. Eu estava lá com. Eu peguei o Corró estava tão bravo, o Corró quase me bateu também. O Corró queria derrubar a porta, o Corró estava bravo. Aliás, só um comentário: aquele gol do Messias no domingo, a gente vibrou duplamente. Exato, eu falei isso para a Virgínia aqui. Opa, duplamente. Esse é um Messias do bem, né? Exatamente. Se bem que eu vou falar uma coisa, eu, Messias, com todo respeito, o Joaquim. Domingo ele olhava para um lado, olhava para o outro. Gesticulava e o Marcelo Fernandes encostava. O Marcelo colocou até óculos agora. Messias, menos Messias. Atenha-se à sua função. Claro que fazer um golzinho como você fez domingo, ganhou moral. Acho que sai para o jogo hoje também com moral o Messias, que foi bem aí na questão do gol. Mas arrisca um palpite aí, Coritiba e Botafogo? 1-1. 1-1. Não. Eu não sei não, viu, cara? Eu acho que o Botafogo vai jogar como sempre e perder também como sempre. Acho que o Coritiba já está rebaixado, mas não vai querer, acho que quer fazer força aí para essa SAF que está chegando aí. 1-1 com gol do Coritiba, 51 minutos do segundo tempo. 1-0 para o Coritiba, eu acho que dá um chamado requinte de crueldade. Agora, se o Botafogo vencer, ele volta a embolar tudo de novo. Volta a embolar. Só que não depende mais só das suas parcas forças. Vamos lá agora, o outro jogo. Eu falei de Flamengo e Atlético. Às 21h30, depois que já praticamente acabou o Flamengo e Atlético, o Palmeiras joga em casa contra o rebaixado América Mineiro. 3-0, né? Por América? Palmeiras? Não, por Palmeiras. Então, aí o Palmeiras só depende de si, como diria o outro, né? Porque se ele vencer, ele vai a 66. O Flamengo, se vencer, vai a 66, mas ele amplia o saldo de gols dele, porque tem 9 na frente do Flamengo. O Flamengo tem que golear os times e vencer, né? Se empatar o Flamengo e o Palmeiras vencer, aí o Flamengo já vai ter uma situação complicadinha. 3-0 para o Palmeiras. Então, tá aí, né? É um jogo que, teoricamente, por ser o América já rebaixado, o Palmeiras vença em casa. Tem lá os seus desfalques, né? Não vai poder contar com alguns jogadores, mas o português tem um bom elenco. Grêmio e Goiás. Onde é? Lá em Grêmio, como diria outro. Em Grêmio. Vai 3-0 para o Grêmio também. Hoje também não sabe o que é mais na vida, né? Não chega mais, perdeu a chance de brigar pelo título. Libertadores ele está tentando, mas também está ali, né? Grêmio e Goiás. Eu acho que Goiás já rebaixado. 2-0 para o Grêmio. O Grêmio deve ganhar, né? Pé nas costas. Esse é outro jogo enfarruscado aqui. Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno contra o Atlético Paranaense lá em Minas Gerais. O Cruzeiro precisa vencer. Olha, o Atlético Paranaense é um time encardido, né? Ele é um time bastante difícil de exatamente, ele é difícil de bater e é um time imprevisível. O Cruzeiro está crescendo, né? Teve uma vitória anteontem surpreendente, né? Do jeito que ele vinha com o Goiás, meio que nem o Santos, assim, um gol no finalzinho e tal, acabou trazendo 3 pontos de lá. Mas eu acho que o Atlético Paranaense se apronta de novo. Acho que vai complicar o Cruzeiro e vai jogar o Cruzeiro para brigar pelo rebaixamento. Se bem que eu penso que quem vai ser rebaixado dos grandes na quarta vaga é o Vasco. É o Vasco. Eu acho que o Vasco está numa situação difícil, onde com a derrota complicou-se. E aí, Fernando, Cruzeiro e Atlético Paranaense? Tem torcida? É verdade. Se for, vai 1-1, vai. 1-1.
O Maurício falou, o Atlético adora surpreender. E o Atlético é um bom time, né? O último jogo aqui é um jogo que, olha, 2 times que estavam bem e acabaram sucumbindo. Bragantino, Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza. O Fortaleza que domingo, eu vou lhe falar, viu? Eu acompanhei o jogo do Santos, depois do Palmeiras. Fortaleza domingo parece que recebeu um monte de mala, né? Que o que jogou o Fortaleza e o Palmeiras teve que se virar com um jogador a menos para empatar o jogo. O Fortaleza jogou muito bem, o Fortaleza que depois de perder a Sul-Americana, quase 10 jogos sem ganhar de ninguém. E domingo o Fortaleza jogou pra caramba, o Vojvoda, que é um grande treinador, mas acho que o Bragantino vence esse jogo aqui, vence por 1-0 Fortaleza. Eu acho que é 2-1 para o Bragantino. Bragantino que vinha bem, né? Mas é difícil, é um time difícil de bater lá. Então. E olha, está formando uma boa estrutura o Bragantino. O Fortaleza corre risco ainda ou não? Diria que assim, risco não corre, não. Acho que é na faixa do 1%. Né? Exato. Ainda tem mais 3 jogos ali, 2 jogos, né? Tem mais vai 1-1, vai. 1-1. Bom, vamos esperar, vamos aguardar, pois essa rodada meio de semana para o Santos é importante lá atrás e importantíssimo na frente. Temos Flamengo e Atlético Mineiro Maracanã, Palmeiras recebendo o América em casa, e aí nós vamos ter ingredientes importantes aí com outros times, o Botafogo pegando o Coritiba em Curitiba. Maurício Franco, obrigado pela atenção, pelo carinho. Vamos atentos na segunda-feira, atentos demais também com a Lesp, hein? Segunda-feira a Lesp vota o projeto, aí a ideia do governador Tarcísio de privatizar a Sabesp. Vamos ver o que vai acontecer. Ontem o governador mandou recado para um monte de deputados, viu? Inclusive, vale lembrar que aqui a Baixada Santista tem 5 deputados estaduais e a Sabesp está pisando na bola, viu? A Rua Goiás, viu, Virgínia? Eu não sei não, viu? Daqui a pouco a Rua Goiás vai ter que passar só de avião, porque toda hora tem buraco. Sábado à noite, era 9h30 da noite, tentei passar por ali, ela estava fechada da Conselheiro até praticamente ao Canal 3. Então, privatização ou não, na segunda-feira a Lesp vota, viu, Maurício? É um tema quente para a próxima semana. Quente. Obrigado pelo convite, um grande abraço a você, a todos os nossos ouvintes e espectadores que acompanham o programa. Um grande abraço para o meu amigo Fernando Chagas. Sem falar nomes, você já escolheu o candidato à eleição do Santos, que são 5? Já. Bem pensado, bem analisado. Bem pensado. Não tem dúvidas. Estarei em São Paulo, votarei online. Não precisa da ajuda dos universitários. Não precisa da ajuda dos universitários. Não. Temos um ex-presidente, temos um que foi o vice na última eleição, o segundo, o terceiro colocado, temos um outro que disputa dois que disputam pela primeira vez. Então, você já pensou bem? Já pensei bem. E eu acho que Pelo seu sorriso, eu já imagino quem seja. Já imagino qual será o seu voto, mas o voto é secreto. O voto é secreto. Então, tá bom. Duda Denise concorda com o senhor. Digamos que sim. Ela não falou, veja bem, Maurício. Não, né? Não. Então, tá bom. Leve o nosso abraço respeitoso a Denise Covas, grande nome da nossa cidade aqui, que tem importância no Santos. E num novo estádio do Santos, a gente tem que referenciar também Denise Covas. O senhor não vai votar em ninguém? Eu não voto. Eu não voto. Eu não voto. O senhor tá bom? Não, eu tenho uma preferência, tem uma sim. Preferência? Tem uma preferência, segredo também. Dos 5 já tem uma preferência? Tenho. Está bem analisada, bem pensada? Tá bem. Eu acho que é o mesmo, né? Vai na direção... Se o senhor votasse, eu votaria nele. Votaria. Educacionalmente falando. Mas só para encerrar, o impressionante, já que estão falando de esporte, impressionante. A Red Bull ganhou 95% das corridas nesse ano, batendo a McLaren de 1988, que ganhou 93% das provas. Na realidade, a McLaren ganhou 15 de 16 em 88 e a Red Bull ganhou 21 de 22 agora em 2023. Essa diferença de 2 pontos percentuais devido a um número maior de corridas. Mas eu nunca vi um domínio tão grande na Fórmula 1 como o Red Bull. A Fórmula 1 vai sofrer mudanças, o carro vai diminuir provavelmente e estreitar. Há um comparativo de motores de equipe também, e já se pensa também, Fernando, não sei se você leu, em orçamento, tá? Melhorar essa questão de orçamento, que o orçamento cresceu demais. Mas aí o que eu vi, eu também concordava com a tese, todo mundo tem que ter um limite. Se não me falha a memória, o limite são 140 milhões de euros. Se não me falha a memória, é isso. Nessa faixa.
Quando estabelecido esse limite, o que ocorreu? A Red Bull abriu tamanha vantagem sobre as demais. Não, mas aí se pensa em equacionar um orçamento mais possível das menores, que a distância está muito grande. Mas aí o que eu vejo, a Red Bull é uma fabricante de energético. Exato. Quando se estabeleceu... É uma empresa da Áustria. Né? Da Áustria. Se quiserem vir para nós aqui, ponto a ponto, Rádio Star News, sejam bem-vindos. Aí o que ocorreu? Quando puseram esse limite, Ferrari é a Fiat, Sim. Mercedes, uma indústria, Sim. Renault, outra indústria. Sim. Impressionante como uma empresa de energético chega num mundo dominado pelas grandes indústrias automobilísticas e ela abre uma distância. Mas ela tem os seus ingredientes. A gente vai deixar. Vamos fazer um programa de final de ano? Vamos. Só sobre automobilismo? Vamos. Vamos trazer aqui. Vamos colocar essa mesa aqui, umas férias aqui para a gente comentar. Maurício gosta de automobilismo, Maurício? Eu não acompanho mais. Não é tão entusiasta, né? Mas vamos fazer um programa? Vamos projetar aqui na televisão, no monitor, no nosso monitor, carros, orçamento, possíveis nomes, pilotos. Vamos fazer um programa, viu, Virgínia? Vamos montar esse programa aqui sobre a Fórmula 1, porque o brasileiro não tem ninguém na Fórmula 1 para torcer, mas ele torce. Ele torce pela Fórmula 1 todo final de semana, torce pelo Hamilton. Tem um X aí que pode levar um brasileiro para a Fórmula 1. Então, esse X está sendo avaliado. Né? Tá. Mas o brasileiro não perdeu o gosto pela Fórmula 1, que é bastante interessante isso. Né? Você veja que o GP de Interlagos, super concorrido, não sobraram ingressos e aumenta a arrecadação da cidade de São Paulo. E o jovem, né? É interessante, o jovem começou a se interessar pela Fórmula 1. Tem uma torcida, né? A Ferrari tem... Nossa. Mandar um abraço para o Ronaldo Nazar, né? O nosso Ronaldo Nazar, lá em São Vicente, olhando para a praia todo o tempo, gosta de Fórmula 1, histórias demais, e recentemente ficou muito triste com a morte do Bird Clemente em São Paulo. Vamos embora, Virgínia? Amanhã estamos de volta. Amanhã, está confirmado amanhã? Amanhã estaremos ouvindo mais um candidato, então, na eleição do Santos, que será o Ricardo Agostinho. Está participando conosco a partir das 8h30 da manhã. Já ouvimos Rodrigo Marino, Vladimir Matos, e amanhã a vez do Ricardo Agostinho. Já entramos em contato com o Maurício Maruca também e com o ex-presidente Marcelo Fernandes. Vamos ver se é possível. Teixeira. Perdão, Marcelo Teixeira. Eu já estou pensando no jogo. No jogo. O Marcelo Fernandes hoje tem que estar com a cabeça no lugar, como sempre, e falar, ó, gente, temos que ganhar só hoje. Aí domingo ele fala isso de novo. Precisamos ganhar só. Tem que ser por etapas, né? Então, Marcelo Fernandes no treinamento e Marcelo Teixeira, candidato à presidência do Santos. Tchau, gente. Continue conosco. Rádio Star News 24 horas. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.